Graças a Deus, glória a Deus, amém? Que Deus abençoe você ricamente, poderosamente. É o desejo do coração de Deus e do meu coração, amém? Estou orando por você, que Deus abençoe você, que portas se abrem, milagres aconteçam, receba a cura aí, receba em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem anjos aí onde você está, ao redor da tua casa, amém? Te abençoando. Creia em nome de Jesus. Amém, querido? Estou orando para você todos os dias, às 3 horas da madrugada. Amém? Receba aí a bênção em nome de Jesus. Hoje nós vamos ler Romanos, capítulo 11 o 13. Romanos, capítulo 11. Então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu próprio povo? É claro que não. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão e membro da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que ele havia escolhido desde o princípio. Vocês sabem muito bem que as Escrituras Sagradas dizem aquele trecho em que Elias acusa o povo de Israel diante de Deus. Elias disse: o Senhor, eles mataram os teus profetas e destruíram os teus altares. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. O que foi que Deus disse a eles? Ele disse: eu guardei para mim 7.000 homens que não adoraram ao Deus Baal. A mesma coisa também acontece agora. Isso é por causa da graça de Deus ainda, que existe um pequeno número daqueles que ele escolheu. Essa escolha se baseia na graça de Deus e não no que eles fizeram, porque se a escolha de Deus se baseia no que as pessoas fazem, então a sua graça não seria a verdadeira graça. É isso que quer dizer, porque não foi o povo de Israel quem encontrou o que estava procurando. Quem encontrou foi apenas um pequeno grupo que Deus escolheu. Os outros não quiseram ouvir o chamado de Deus, como dizem as Escrituras Sagradas. Deus endureceu o coração e a mente deles, deu-lhes olhos para que não poderem ver e ouvidos que não podem ouvir até o dia de hoje. E Davi disse que nas suas festas eles sejam apanhados e enganados, que eles caiam e sejam castigados. O Deus faz com que, ó Deus, faz com que eles fiquem cegos e que fiquem sempre curvados debaixo do peso das suas dificuldades. Agora eu pergunto, quando os judeus tropeçaram, será que eles caíram para nunca mais se levantarem? É claro que não, mas porque eles pecaram, a salvação veio para os não-judeus, para fazer com que os judeus ficassem com ciúme deles. O pecado dos judeus trouxe grande bênção para o mundo e a sua pobreza espiritual trouxe ricas bênçãos para os não-judeus. Então, quando se completar o número de judeus que voltarão para Deus, as bênçãos serão muito maiores ainda. Agora estou falando a vocês que não são judeus. Enquanto eu for apóstolos dos não-judeus, terei orgulho do meu trabalho. Talvez eu possa fazer com que os que são da minha própria raça fiquem com ciúme, e assim seja possível salvar algum deles. Porque quando os judeus forem rejeitados, o resto do mundo se tornou amigo de Deus. O que acontecerá então quando eles forem aceitos? Os que estiverem mortos receberão a vida, pois se o primeiro pão assado depois da colheita é dedicado a Deus, isso quer dizer que todos os outros pães também são dedicados a Ele. E se a raiz de uma árvore são oferecida a Deus, os galhos também são dele. Alguns galhos de oliveira cultivada foram quebrados, e um galho da oliveira brava foi enxertado nela, pois vocês, os não-judeus, são como aquelas oliveiras bravas, e agora tomam parte na força e na riqueza espiritual dos judeus. Portanto, vocês não devem desprezar os galhos que foram quebrados. Como é que vocês podem estar orgulhosos? Vocês são somente galhos. Não são vocês que o sustentam a raiz. É a raiz que sustenta vocês. Porém, vocês dirão sim, mas os galhos foram quebrados a fim de darem lugar para nós. Isso é verdade, mas lembre-se que eles foram quebrados
porque não creram no entanto, vocês continuam na oliveira porque creem e não tenho orgulho disso. Pelo contrário, tenho medo. Se Deus não deixou de castigar os judeus, que, que são como galhos naturais, vocês acham que ele vai deixar de castigar vocês? Vejo como Deus é bom e também é duro. Ele é duro para os que caíram e bom para os que continuarem sempre confiando na bondade dele. Senão vocês também serão cortados. E se os judeus abandonar a sua descrença, serão enxertados na oliveira cultivada, pois Deus pode enxertá-los de novo. Vocês, os não-judeus, são como os que aquele galho de oliveira brava que foi cortado e enxertado contra a natureza da oliveira cultivada. Os judeus são como essa oliveira cultivada, portanto, para Deus será muito mais fácil enxertar de novo na própria árvore deles esse galho quebrado. Meus irmãos, quero que vocês conheçam uma verdade secreta para que não pensem que são muito sábios. A verdade é esta: a teimosia do povo de Israel não durará para sempre, mas somente até o número completo de não-judeus venham para Deus. E assim que todo o povo de Israel será salvo, como dizem as Escrituras Sagradas, o Redentor virá de Sião e tirará toda a maldade dos descendentes de Jacó. E eu, Senhor, farei esta aliança com eles, quando tirar os seus pecados. Os judeus rejeitaram o evangelho e por isso são inimigos de Deus, para o bem de vocês e não os não-judeus. Mas pela escolha de Deus, eles são amigo dele por causa dos patriarcas, porque Deus não muda de ideia a respeito de quem ele escolhe e abençoa, mas no passado vocês que não são judeus desobedeceram a Deus, porém agora vocês receberam a misericórdia de Deus por causa da desobediência dos judeus. Assim, por causa da misericórdia que vocês receberam, os judeus agora desobedecem a Deus para que eles também possam receber agora a misericórdia dele, pois Deus fez com que todos se tornassem prisioneiros da desobediência, a fim de mostrar a misericórdia a todos. Como são grande a riqueza de Deus, como são profundo o seu conhecimento e a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Oh Deus! Como diz a Escritura Sagrada, quem pode conhecer a mente do Senhor? Ei, Deus, é verdade. Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Oh, pois todas as coisas criadas por ele, e tudo existe por meio dele e para ele. Glória a Deus para sempre. Oh, irmão, que tremenda essa palavra revelada. Romanos capítulo 12. Aleluia. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Essa é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem, aleluia, as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus as transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus. Isto é aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele, por causa da sua bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo. Eu digo a todos vocês que não achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito, se vocês mesmos e cada julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu, porque assim como em
um só corpo, temos muitas partes e todas elas têm funções diferentes. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo, por estarmos unidos com Cristo, e todos estamos unidos com um só, como os outros, como parte diferente de um corpo. Portanto, usemos nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é de ensinar, então ensinemos. Se é de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo o cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal, siga o que é bom. Ame os outros com o amor de irmãos em Cristo. Se esforce para tratar uns aos outros com respeito. Trabalhe com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. Que a esperança que vocês têm os mantenham alegres. Aguentem com paciência o sofrimento e orem sempre. Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm. Recebam os estrangeiros nas suas casas. Peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que Ele abençoe e não amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham por todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos, mas aceitem os serviços humildes, que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Não pague a ninguém o mal com o mal. Procure agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vingue de ninguém. Pelo contrário, deixe que seja Deus quem dê o castigo, pois as Escrituras Sagradas dizem: eu me vingarei e eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. Mas façam como dizem as Escrituras. Se o teu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Não deixe que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Romanos capítulo 13. Obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Assim, quem se revolta contra as autoridades, está se revoltando contra o que Deus ordenou. E os que agem desse modo serão condenados. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes, e não que fazem o bem. Se vocês não quiserem ter medo das autoridades, então faça o que é bom, e elas o elogiarão, porque as autoridades estão a serviço de Deus para o bem de vocês. Mas se vocês fazem o mal, então tenha medo, pois as autoridades de fato têm o poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo dele sobre os que fazem o mal, e por isso que vocês devem obedecer às autoridades, não somente por causa do castigo de Deus, mas também porque a sua consciência manda que vocês façam isso. E por isso também que vocês pagam imposto, pois quando as autoridades cumprem seus deveres, elas estão a serviço de Deus. Portanto, paguem ao governo que é devido, paguem todos os impostos, e respeite e honre todas as autoridades. Não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é amar uns aos outros. Quem ama aos outros está obedecendo a lei. Os seguintes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses outros mais são resumidos num mandamento só: ame aos outros como você ama a você mesmo. Quem ama os outros não faz mal a eles. Portanto, amar e obedecer a toda a lei
Vocês precisam fazer todas essas coisas porque sabem que o tempo nós sabem que tempo estamos vivendo. Chegou a hora de vocês acordarem, pois o momento de sermos salvos está mais perto agora do que quando começamos a crer. A noite está terminando, o dia vem chegando. Por isso, paremos de fazer o que pertence à escuridão e peguemos as armas espirituais para lutar na luz. Vivamos decentemente como pessoas que vivem na luz do dia. Nada de farras ou bebedeiras, nem imoralidade ou indecência, nem brigas ou ciúmes, mas tenham as qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem, e não procure satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus.